Um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem, que a semana tenha sido o mais leve possível, dentro do contexto das provas e expiações, no qual nós temos que passar aqui no planeta, né? Vamos dar início à nossa reunião dos dias de domingo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Hoje o nosso estudo é do livro Vinha de Luz, Espírito de Emmanuel, né? Através da psicografia de Chico Xavier. E a lição de hoje é a de número 14. Aproveitamento. Aproveitamento. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que teu aproveitamento seja manifesto a todos. Paulo, Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Geralmente, o primeiro impulso dos que ingressam na fé constitui a preocupação de transformar compulsoriamente os outros. Semelhante propósito, às vezes, raia pela imprudência, pela obsessão. O novo crente flagela quantos lhe ouvem os argumentos calorosos, azorragando costumes, condenando ideias alheias e violentando situações, esquecido de que a experiência da alma é laboriosa e longa, e de que há muitas esferas de serviço na casa de nosso Pai. Aceitar a boa doutrina, decorar-lhe as fórmulas verbais e estender-lhe os preceitos são tarefas importantes, mas aproveitá-la é essencial. Muitos companheiros apregoam ensinamentos valiosos. Todavia, no fundo, estão sempre inclinados a rudes conflitos, em face da menor alfinetada no caminho da crença. Não toleram pequeninos aborrecimentos domésticos e mantêm verdadeiro jogo de máscaras em todas as posições. A palavra de Paulo, no entanto, é muito clara. A questão fundamental é de aproveitamento. Indubitável que a cultura doutrinária representa conquista imprescindível ao seguro ministério do bem. Contudo, é imperioso reconhecer que se o coração do crente ambiciona a santificação de si mesmo, a caminho das zonas superiores da vida, é indispensável se ocupe nas coisas sagradas do Espírito, não por vaidade, mas para que o seu justo aproveitamento seja manifesto a todos. Aproveitamento. Medita essas coisas. Ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Quem nos traz é Paulo, Paulo de Tarso, e está em primeiro, né, ou 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15. É interessante nós chamarmos a atenção com relação a aproveitamento. Na verdade, o aproveitamento, essa palavra tão utilizada, né, no mundo físico, no mundo material, nós precisamos nos atentar a alguns tipos de ideias disso, né? Por exemplo, você teve aproveitamento nesse trabalho que você executou?
Será que tal funcionário está tendo o aproveitamento que é necessário para que ele, né, contribua com o andamento e a rotina da empresa? Será que um aluno está tendo o aproveitamento minimamente aceitável para ele continuar prosseguindo nos estudos? Será que aquele atleta está conseguindo ter o aproveitamento que é a meta estipulada por ele? Então, o aproveitamento, né? Eu estou aproveitando bastante o meu tempo agora, né? Está sendo, vamos dizer assim, né? Frutífero, né? Enfim, então, é uma palavra que, pode-se assim dizer, no mundo pós-moderno, é muito utilizada. É muito utilizada essa questão do aproveitamento. Mas quando Emmanuel pega aqui, ó, medita estas coisas, Emmanuel pega a passagem de Paulo, né? Medita estas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tá lançado. Emmanuel pega esse trecho de Paulo para fazer todo o estudo baseado, né, nessa passagem evangélica. E Emmanuel começa da seguinte maneira: geralmente, o primeiro impulso dos que ingressam na fé constitui a preocupação de transformar compulsoriamente os outros. Então é óbvio, né, que Emmanuel ia pegar principalmente o tom da fé. E o que ele está querendo falar? E aí a gente assiste muito isso. Assiste mesmo, assiste de assistir. Assiste um vídeo, ouve um áudio, assiste uma TV, que de repente uma determinada pessoa se converte. E perfeito. Perfeito. Porque estamos aqui realmente para evoluir. Estamos aqui realmente para sermos pessoas melhores, moralmente falando. Só que, por vezes, esse crescimento, que podemos assim dizer espiritual, ele faz com que essas mesmas pessoas queiram, de um certo modo, arrastar as outras, talvez de maneira até forçada. E aí eu volto a repetir o primeiro parágrafo. Ó. Geralmente, o primeiro impulso dos que ingressam na fé está dentro ali da fé. Está querendo seguir firme no propósito. A preocupação de transformar, constitui a preocupação de transformar compulsoriamente os outros. Sendo que o principal intuito é a transformação moral íntima. E, por vezes, nós chegamos num certo ponto que nós não nos transformamos, mas queremos transformar o outro. Ao ponto de julgamentos infundados. No estudo hoje pela manhã, foi até, né, dentro do estudo, um ponto de fala, em que ninguém vai fazer nada pelo outro. Ele tem que ser pelo outro. O outro tem que fazer por ele mesmo. E ninguém vai fazer nada por mim. Claro que faz, Rangel. Faz. Mas vou explicar. Dentro do campo colaborativo, da generosidade, da caridade, da contribuição para com o próximo, tudo bem. Nós temos que auxiliar. Nós temos que ir até o máximo que pudermos nos doar. Mas chega um ponto que a própria pessoa, dentro do seu caminho evolutivo, ela tem que ir por si só. E foi um exemplo muito bem citado hoje. Quando os pais estão auxiliando o filho ou a filha a fazer uma tarefa da casa, da escola, não é os pais, né? Não é o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, a tia, os genitores, que tem que fazer aquela atividade. Você está ali para auxiliar.
Quem tem que fazer é a criança. Quem tem que fazer é a aluna, né? Assim somos nós. Assim somos nós. Ah, vou chegar atrasado no meu trabalho. Tem jeito de você passar o ponto aí para mim enquanto eu não chego? Não, não. Estou citando exemplos com analogia ao mundo humano aqui, material. Não, é você. É você. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Eu posso auxiliar a caminhada do meu próximo, mas eu não posso fazer por ele. Eu não posso plenamente fazer por ele. Ele vai ter que caminhar com as próprias pernas em algum momento, em qualquer sentido. Ah, eu vou pedir desculpa por aquela pessoa ter ofendido aquela outra pessoa. Olha, você até pode pedir perdão. Olha, preste atenção no contexto. Nossa, o meu irmão ofendeu aquela pessoa. Eu vou lá pedir desculpas. Olha, você pode pedir desculpa sim pelo pensamento que você está tendo, que a outra pessoa de repente foi ofendida e tudo mais. Mas o principal perdão é do ofensor, ele que tem que alterar. E isso não vai ser substituído. Então, nós temos que entender isso. E quando a gente pega uma lição dessa, na onde que quem entra dentro da fé, por vezes, quer de forma, né, bem ativa fazer com que a outra pessoa mude, olha, você pode contribuir, sim, com determinadas palavras, com determinadas ações. Mas isso vai muito além. Muito além. Volto para a passagem de Paulo. Medita essas coisas. Ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Gente, quando vocês quiserem falar, podem escrever, podem abrir o microfone aí, hein? Continuemos. Semelhante propósito, às vezes, semelhante propósito o quê? Voltemos aqui no primeiro parágrafo. Dos que ingressam na fé, constitui a preocupação de transformar compulsoriamente os outros. Semelhante propósito, às vezes, raia pela imprudência, pela obsessão. O novo crente flagela a quantos lhe ouvem os argumentos calorosos, azorragando costumes, condenando ideias alheias e violentando situações, esquecido de que a experiência da alma é laboriosa, ou seja, é laboratório, né? A experiência da alma e longa e de que há muitas esperas de serviço na casa do nosso Pai. Olha que interessante, Emmanuel cita a imprudência de muitos religiosos no contexto de tentar mudar as pessoas. Emmanuel, ele cita a obsessão. A obsessão. Pessoas obcecadas ao ponto de fazer julgamentos. Julgamentos, por vezes, nocivos. Eu tive uma experiência aqui. Já citei por vezes aí, tanto presencialmente, e eu acho que aqui também. Um momento, um rapaz, né, viu que eu, de um certo modo, sigo a doutrina espírita, e através de obras que eu tenho na minha casa, obras literárias, né? No outro dia ele voltou tentando me, pode-se assim dizer, converter, né? Falando que talvez o que eu estudasse não era muito bom e que sim, e sempre haveria tempo para encontrar Jesus. Então, e aí quando a gente pega uma lição dessa, a gente vê por vezes situações parecidas ocorrerem aí.
tomemos cuidado que nós não sejamos, né, esses trabalhadores fervorosos e inconsistentes. E sabemos que a cada um a sua hora. E a caminhada, ela é individual. O que nós podemos fazer é auxiliar, mas não mudar o trajeto de maneira radical de um companheiro nosso, de provas e expiações também. E olha que interessante, hein? Obsessão, obsessão, violentas situações. É até interessante, né? Que por vezes você tentar fazer uma pessoa mudar de ideia, né? Fazer com que ela siga o que você pensa, por vezes a gente pode violentar nas palavras, né? Então a gente precisa ficar muito atento com relação a isso, né? Ficar muito atento com a condição espiritual de cada um que está ao nosso redor, está ao nosso redor. Prossigamos aqui. Aceitar a boa doutrina, decorar-lhe as fórmulas verbais e estender-lhes os preceitos são tarefas importantes. Agora que vem a lição, mas aproveitá-la é essencial. A lição é aproveitamento. Aceitar a boa doutrina, decorar-lhe as fórmulas verbais e estender-lhe os preceitos. Legal? Isso nós já sabemos muito bem. Pode-se ter grandes oradores. E, de repente, por vezes, quando se conhece talvez algumas condutas, são as decepções que surgem. As decepções humanas, né? E aí eu estou falando de qualquer flanco religioso, independente. Seja dentro da doutrina espírita, seja, vamos falar dos cristãos, inicialmente, do catolicismo, seja do protestantismo, seja de outras vias, né? De outras vias religiosas, o budismo, os muçulmanos, né, em geral, já citei outras vezes também, o candomblé, a umbanda, seja em qualquer via religiosa. Quando, por vezes, a gente toma por base que, de repente, eu estou modificado e quero, de forma, ajudar o meu próximo, mas não de uma maneira obrigatória. O que Emmanuel nos recomenda é que se nós, de uma certa maneira, estamos numa frente religiosa, e no nosso caso, estamos tratando, né, as nossas tratativas cristãs. E no nosso caso, beleza, estamos dentro de uma doutrina, na onde nos prega e nos faz, né, nos norteia a seguirmos Jesus Cristo, então façamos com um grande aproveitamento. Porque as nossas obras e os nossos exemplos ficarão. Ontem eu vi um vídeo aqui nas redes sociais da internet e muito me chamou a atenção. Talvez vocês já viram. Um rapaz estava, na verdade, era aquelas rampas rolantes, né? Mas é tipo uma escada rolante. Um rapaz estava no pé, e parece bem real esse vídeo. O rapaz estava na parte de cima, só que, pelo jeito, ele estava com medo de pisar na escada rolante, na rampa rolante, né? E tudo mais. E o medo é válido para esses equipamentos. E veio uma família, uma criança, um menino vestido de Batman, a mãe dessa criança, e passaram por esse rapaz que estava com medo, né? E logo atrás veio o pai.
o pai, pelo jeito, ele balbucia algumas palavras para o rapaz. Ah, você está com medo? E o rapaz, nitidamente, fala que sim. Aí o pai pega na mão do rapaz e fala: vamos junto comigo. Nisso, a criança, o filho, que estava logo à frente com a mãe, vê as ações que o pai está fazendo e a criança sobe também. Sobe e chega para o rapaz e fala: você está com medo, né? E aí o rapaz fala: tô. E aí o menino, ele balbucia assim, né? Que dá para ver meio que nitidamente, apesar de ser uma câmera parece escondida, tá gravando isso, né? E tal. E o menino balbucia assim: não se preocupa, eu sou o Batman, eu te ajudo. Então, olha que interessante. O pai, na hora que ele vai e, aumenta, e se dispõe a ajudar o próximo, opa, isso vai muito além do que vãs palavras, né? As ações, ela faz com que, de um certo modo, até os nossos pequeninos se assemelhem, procurem auxiliar. É disso, né? É disso que nós estamos falando. Tivemos um episódio muito lamentável na educação essa semana, né? Na onde que o que que uma agressão vai ensinar para os nossos filhos? O que que uma agressão vai ensinar para os nossos filhos? Será que nós estamos aproveitando? Será que nós estamos aproveitando a mais uma oportunidade que nós estamos tendo aqui encarnados? Qual que é o nível de aproveitamento? Qual que é o nível de aproveitamento? E por isso que Emmanuel ele cita nesse parágrafo. Aceitar a boa doutrina, decorar-lhe as fórmulas verbais e estender-lhe os preceitos são tarefas importantes, mas aproveitá-la é essencial. Emmanuel vem assim agora. Muitos companheiros apregou ensinamentos valiosos. E é importante, viu? É importante. Todos os oradores, de um certo modo, todos os palestrantes, todos aqueles que norteiam palavras santificadoras, é importante. Muitos companheiros apregou ensinamentos valiosos, todavia, no fundo, estão sempre inclinados a rudes conflitos. Rudes conflitos. Em face da menor alfinetada no caminho da crença. Nos atentamos. Inclusive, eu acho que esse deve ser o nosso esforço diário. Tenho passado por dias e por semanas bem turbulentas. E eu acho que nunca, de um certo modo, eu estou tendo, vamos dizer assim, que praticar o que nós estudamos. Praticar o que nós estudamos. Porque é para isso. É ter o maior nível de aproveitamento possível. E olha, falho, falho a todo momento. Melindro, mas tem que se esforçar. Tem que se esforçar. Muitos companheiros apregou ensinamentos valiosos, todavia, no fundo, estão sempre inclinados a rudes conflitos em face da menor alfinetada no caminho da crença. Não toleram pequeninos aborrecimentos domésticos. Que vergonha! Que vergonha! Porque a menor
contrariedade já cai. E olha que interessante, né? Por que nos aborrecemos? Por que não toleramos? Por que as coisas não saem da maneira que eu quero? Como que se simplesmente fosse o dono da verdade, fosse a autoridade máxima, como se tudo tivesse que ocorrer da maneira que eu bem entendesse. Então, nosso adversário somos nós. O nosso adversário é o egoísmo, é o orgulho. Eu sempre gosto de citar muito isso, a lição afabilidade e doçura do Evangelho segundo o Espiritismo, na onde trata sobre o tirano doméstico. Estamos falando de doméstico, mas isso reverbera para todas as posições, né, de vivências nossas, que acha que simplesmente podem, né, mandar, têm que ser obedecidos, mas que por vezes não teriam coragem de confrontar de repente lá fora, pois seriam colocados no seu devido lugar. É o egoísmo que está na gente. É o egoísmo. E aí eu falo no contexto assim, gente, porque falar, ah, Rangel, você não pode falar que eu sou egoísta. Não, mas eu não estou falando isso. Mas eu estou falando que se nós estamos ainda no planeta de provas e expiações, essa é uma fala que eu gosto muito de tratar. Se eu não sou missionário, eu tenho uns boletos para pagar. Eu tenho débitos a restituir. Então, estamos na luta. Estamos na luta. E entender que cada prova que surge, e que cada expiação que nos é oferecido, é crescimento espiritual. É que, por vezes, a gente tem que passar pela dor. Nós temos que passar por essa situação. Mas olha, é júbilo. Perpassamos por essas provas, mesmo que doloridas. Seja a dor do corpo físico, seja a dor moral, seja a dor de qualquer âmbito. Não há um filho de Deus colocado em castigo eterno. Nosso Pai nunca nos puniria eternamente. Até porque não é Ele que nos pune. Nós apenas estamos no mecanismo e na logística espiritual, na onde que tem o mecanismo da causa e o efeito, da semeadura e do plantio. É mecanismo. Está em nós. Está em nós. Não adianta levantar ou bradar, ah, nossa, isso que aconteceu comigo é castigo de... Opa, castigo de Deus. Não, Deus é muito amoroso, Deus é muito bondoso, Deus é justo. Deus não nos abandona. Os espíritos amigos não nos abandonam. Eles são um suporte, um alicerce essencial dentro da caminhada de provações que temos que passar. A pergunta é: e o aproveitamento? E o aproveitamento disso tudo? Estou aproveitando? Será que eu estou aproveitando essa encarnação? Peraí, aproveitar o quê? É passear muito, é viajar muito, é ir para a praia,
aproveitamento moral. Aproveitamento moral. Será que está? Será que está rendendo? Será que esse título de capitalização que nos é fornecido está rendendo? É que muitas pessoas não pensam nesse título de capitalização moral, né? Normalmente, eu quero ver o que está rendendo mais hoje, né? São as criptomoedas? São as ações? São o quê? Mas não vê realmente o lado moral, o lado espiritual como um investimento proveitoso. Não toleram pequeninos aborrecimentos domésticos e mantém verdadeiro jogo de máscara em todas as posições. Por vezes os escândalos vêm, né? Por vezes os escândalos vêm. Nossa, mas aquela pessoa parecia que se dava tão bem com aquela outra pessoa e acontecia tudo isso. São as máscaras que por vezes caem. Teve alguns acontecimentos durante a quarentena, né? Que muitas das reuniões de qualquer religião que tinha ocorria de maneira remota, onde uma vez um, um orador de uma determinada religião, não percebendo que a câmera estava aberta, ele cometeu um ato violento com uma outra pessoa. É, isso não é, isso de um certo modo na época foi bem reverberado também. Nossa, mas não é possível que ele fez isso, né? Não é possível que ele fez isso. Eu seguia tanto as palavras dele, eu seguia tanto o que ele falava, né? E aí que tá. O aproveitamento é muito baixo. E aí, por vezes, a máscara cai. E as nossas máscaras da humanidade para cair, ela não precisa de muito. Quantas vezes a gente escuta, vamos lá, vamos falar de contexto humano? Nossa, aquela pessoa, quando bebe, ela fica tão agressiva. Olha, lamento, ela apenas se mostra. As máscaras caem. Nossa, aquele ali, quando cai a qualquer contrariedade, parece que vira uma fúria. Olha, é um invigilante. Tomemos cuidado. Tomemos cuidado. Tomemos cuidado conosco, com nós, comigo. Eu tenho que tomar cuidado. Eu sei. E tem hora que eu me assusto. Mas eu sei do que eu sou, muito das vezes, capaz. E é ali que eu tenho que trabalhar. É ali que eu tenho que trabalhar a minha reforma íntima. O vigiar e orar de Cristo, ele está diretamente relacionado à minha maneira de ser. Você sabe do que você é capaz? Olha, dentro de um contexto espiritual, passa-se por nossas cabeças, sim. A gente chega até a imaginar que possamos ter sido em outras encarnações. A palavra de Paulo, no entanto, é muito clara. A questão fundamental é de aproveitamento. É de aproveitamento. Olha só. Apesar de ser uma lição não tão muito longa, mas dá para se estudar bastante itens a respeito dela. Fiquemos atentos às nossas ações. Se quando estar ou conhecer o Cristo, nova criatura é,
Então, nós temos uma responsabilidade muito grande perante a tudo que o nosso irmão, o nosso mestre veio nos passar. Jesus Cristo, o espírito mais evoluído que passou pela orbe planetária, ele veio nos dar o testemunho e todos os ensinamentos necessários. O que não dava para se falar direto, ele contou a historinha, para ver se nós entendemos. Imagine-se bem, por vezes nós estudamos aqui que nós somos crianças espirituais. É óbvio, quando vem o mestre tem que contar a história. E olha, por vezes é difícil. Passou-se 2000 anos e estamos muitas vezes no literal, né? Ao pé da letra ainda. No pé da letra ainda. Oh, vamos caminhar. Vamos aproveitar esse momento. Aproveitemos a cada instante de vida, principalmente aqui encarnado. Encarnado. Na onde são colocados todos os atores necessários para a nossa evolução. Na onde são colocados todos os efeitos necessários das causas plantadas por nós mesmos. Então, vamos aproveitar. Não saímos há pouco de uma quarentena e de um ápice de uma pandemia? Então, aproveitemos a cada instante que se passou. Porque se prestarmos bastante atenção, nós ainda foi nos dado nova oportunidade de continuarmos. Essa oportunidade, a todo momento, está sendo nos oferecida. Então, fazemos por aproveitar. Aproveitamos auxiliando o próximo, aproveitamos nos burilando espiritualmente e damos exemplos salutares para o meu irmão ali do lado. Ó. Sejamos o pai que ajuda o rapaz com medo. E o filho vai ver aquilo e vai também. Os exemplos. Aproveitemos a cada instante. Aproveitemos a cada instante. Se o seu filho vê você perdoar, uma grande tendência também dele perdoar. Se o seu filho vê você maltratando as pessoas, uma grande tendência também dele maltratar. Tendência. Realidade espiritual, por vezes, não se aplica. Por vezes, os filhos vêm com uma evolução espiritual muito mais considerável que os pais. Mas a dádiva da criação desses pequenos, que logo se tornarão adultos também, ela é real. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande. Entra o aproveitamento também. Somos herdeiros de nós mesmos, né? Foi agora mesmo que a Júlia colocou ali, uns 9 minutos atrás, né? Somos herdeiros de nós mesmos, Júlia. É importante falar que nós somos herdeiros do Pai, que tudo nos fornece, mas nós somos herdeiros de nós mesmos por quê? Porque nós vamos coletar a herança que nós mesmos estamos fazendo, que nós mesmos estamos deixando. Então, é essencial. A lei de causa e efeito, ela se fundamenta nisso. E o nosso comportamento? Como está sendo? Indubitável, ou seja, sem dúvida, que a cultura doutrinária representa conquista imprescindível ao seguro ministério do bem. Então, quando eu me comprometo a essa mudança, quando eu estou adentrando dentro de uma vertente religiosa, seja ela qual for, e que realmente eu estou abnegado, né, eu estou com um propósito firme de alterar a minha realidade, olha, façamos.
Mas, olha, ao mesmo tempo, não forçamos de maneira mal educada que o próximo caminhe como a gente. Até porque, talvez, a maior riqueza de estudo seja os exemplos aproveitados que você pode fazer ao próximo. Indubitável que a cultura doutrinária representa conquista imprescindível ao seguro ministério do bem. Contudo, é imperioso reconhecer que se o coração do crente ambiciona a santificação de si mesmo, a caminho das zonas superiores da vida, é indispensável se ocupe nas coisas sagradas do espírito. Que por vezes a gente pode falar que está modificando, mas você só quer, né, na verdade, arrastar uma multidão. E talvez a mudança seja muito pequena, para não falar nula. Então, quando a Emmanuel vem trazendo isso, né, que é imperioso reconhecer que se o coração do crente ambiciona a santificação de si mesmo, quer ser ovacionado, né, quer ser o principal. Agora mesmo eu falei da questão dos atores, né, que nós temos na vida, as necessidades, né, para a gente passar por determinadas provas e expiações, né, as pessoas que estão do nosso lado, todas as ferramentas, os recursos que são necessários para a gente passar por isso também são atores que a gente necessita durante, né, a nossa encarnação e tudo bem. E olha só, porque Emmanuel ele chama atenção para aqueles que querem chegar a um certo grau de, né, de doutrinário, né, seja ele qual religião for, e quer chamar a atenção, quer ser o ator principal, quer ser o protagonista de si mesmo a caminho das zonas superiores da vida. É indispensável se ocupa nas coisas sagradas do espírito, não por vaidade, mas para que o seu justo aproveitamento seja manifesto a todos. Ou seja, para que a sua mudança seja testemunho para os próximos. Quem foi assim? Paulo de Tarso. Mudou, virou a chave. Passou de perseguidor a perseguido. Olha Jesus. Jesus já era perseguido sem. Olha só. Quando for anunciado. Jesus, é uma fala que eu tenho, né? E dentro dos estudos a gente até fala bastante disso. Jesus veio com um grau de popularidade grande, porque os judeus em geral achavam que Jesus, olha só, isso é interessante a gente comentar aqui, que Jesus, de um certo modo, tomaria o poder, que é isso que os judeus pensavam. Pensavam no golpe. E que toda aquela, vamos dizer, aquele sofrimento que eles passavam pela monarquia iria acabar e que tudo, de uma certa maneira, ia resolver para eles. Ao ponto de, muitas vezes, você acha justo pagar imposto? O que eles queriam? Eles não queriam pagar imposto. Queriam facilidades. E, por vezes, passavam-se na cabeça deles verdadeiras algazarras. Mas Jesus, ao vir, ele veio colocar termos, limites nesses pensamentos desvairados. Então, quando Jesus for anunciado como o rei dos judeus que estariam chegando, todos, nossa, vamos ter vida boa. No decorrer do tempo não ocorreu isso, a popularidade caiu. Ao ponto de Cristo ser escolhido
a ser crucificado no lugar de, pode-se assim dizer, o ladrão. Mas por quê? Perdeu popularidade. Não atendeu nossas demandas. Não atendeu nossas demandas. Não resolveu o meu problema. Então ele não é nada. Crucifique-os. Ao ponto de Pilatos falar. Mas, gente, eu não vejo crime no que esse senhor fez. Não quiseram saber. Os contemporâneos de Jesus, será que todos aproveitaram dos ensinamentos dele? Estamos falando de aproveitamento. E nós, 2000 anos depois, estamos aproveitando essas oportunidades que nos são dadas dentro da logística, dentro do mecanismo do crescimento espiritual, do crescimento moral, né? De renunciarmos de qualquer mazelas que nós temos e procurarmos sermos pessoas melhores. O homem encarnado na Terra, independente da condição espiritual que o espírito dele carrega, tem que tomar muito cuidado com o orgulho, com o egoísmo e a vaidade. E dentro das sendas religiosas não se faz diferente. Façamos o aproveitamento pelas condições que temos e pelos exemplos que possamos passar. Aproveitemos esses momentos nossos. Bom, pessoal, essa lição ela vai até aqui. A próxima, daqui 2 semanas, é Não Entendem. É a lição de número 15. Não Entendem. E no próximo domingo, nós teremos o Livro dos Espíritos. Alguém quer falar? Fiquem à vontade, abram o microfone. Rangel, muitas vezes a gente só fica na vontade de melhorar, né? É. Porque parece que o ser humano é muito condicionado ainda na teoria. Na hora da prática, a gente deixa muito a desejar. É o problema, né, Marley? E aí não é falando de um ou de outro, mas vamos falar na média da humanidade. E aí, quando eu falar na média da humanidade, eu vou falar como somos, tá? E não necessariamente que tantos amigos que nos acompanham no YouTube, quanto aqui estão agora nesse momento, por favor, não casem, não relacionam com nada desses somos que eu vou falar aqui. Mas a questão é que, por vezes, nós somos egoístas mesmo. Porque a gente quer as coisas do nosso jeito. E aí, não vai ser assim. Porque nós não temos a hierarquia alcançada para tal. Nós não temos. E você sabe quando nós tivermos essa hierarquia, que seremos espíritos evoluídos, mais evoluídos, espíritos felizes, espíritos celestes? Nós não teremos o egoísmo para esse pensamento. Então, o poder, a minha vontade das coisas fazer do jeito que eu quero, entender que o ter a riqueza material me faz eu ser melhor que o outro, o que eu ter mais diplomas ou ter um diploma me faz ser melhor que o outro, o entender que dentro de um país, que uma região ela é mais importante que a outra, e aí eu prego a segregação, olha, não vai. E aí isso a gente trava. E aí, Marley, sabe o que vai ser nos perguntado quando nós chegarmos no plano espiritual?
Você aproveitou? Você aproveitou essa oportunidade? A gente pode até tentar enganar. Aí o espírito vai fazer o seguinte, lá no plano espiritual. Eu estou com todos os seus dados aqui. Você quer assistir? Você Todos vai os vídeos. ou você vai falar? Vai chegar aqui e falar assim, ó, tá vendo aqui esse vídeo? Esse aqui é o plano espiritual Flix. Eu vejo, eu tenho aqui a sua condição. E olha, se chegar nesse momento ainda de nós estarmos nesse processo de reconhecimento do que nós não tratamos direito aqui na Terra, tá bom. O difícil é ainda nós continuarmos presos na crosta terrestre, num loop infinito, não sabendo para onde ir, não sabemos de onde viemos, praticamente, e isso acontece, por vezes achando que estamos vivos ainda, atrapalhando, olha, atrapalhando o mundo físico aqui ainda, de tantos outros que estão na caminhada de evolução. Então nós temos que entender tudo isso, hein? Nós temos que entender, nós temos que ter humildade, o mínimo da humildade para conseguir um socorro espiritual. Porque se continuarmos ainda truculentos, teremos problemas. Ainda hoje no estudo, ainda falei, dentro dos estudos que a gente faz, né, e tudo mais, olha, ainda existe muitos senhores feudais, ainda com os seus escravizados, nesses casarões de fazenda aí, há mais de 200, 250 anos ainda, hein? Como espíritos. Como espíritos, isso ainda acontecendo. Nós não estamos falando nem de encarnados, não. E mesmo sabendo que existem os escravizados ainda, né? Até os escravizados ainda no nosso meio aqui, ó, por bem próximo ainda, se for pensar bem. Nós não estamos falando disso, não. Nós estamos falando enquanto espíritos ainda, que senhores feudais ainda não saíram dos seus casarões, que os escravos ainda, por falta de despertar, ainda. Escravos não, escravizados. Ainda não saíram daquela escravidão. Por falta de enxergar algo muito maior, que é a bênção de Deus. Nos atentemos a cada condição que nós temos de ser uma nova pessoa. O bem que eu quero, não faço. O mal que eu não quero, este eu faço. É, porque nós viemos, né, Júlia, de um histórico espiritual muito nocivo. E precisamos jubilar o nosso coração. Precisamos lapidar. A reforma íntima é essencial. E o aproveitamento, isso vai cada um de acordo com as suas obras. Vamos estar encerrando. Hoje é Emmanuel, então hoje é a nossa amiga Eu. Marley. Isso. Você faz a prece para nós, Marley? Assim. Então, Rangel, a gente ainda tem muito vício comportamental, né? A gente fala, igual a Júlia falou, o mal que eu quero eu não faço. O bem que eu quero eu não faço, e o mal eu faço. Por quê? Porque a gente ainda está viciado nisso. É um vício de comportamento que a gente tem, né? Parece que quando a gente percebe, né, aí você dá até um tapa na cabeça, fala assim, nossa, mas eu fiz isso de novo, né? É estrutural, né? É, É estrutural. Nós somos espíritos que vêm de comportamentos estruturais para desestruturar. é, É, mas é difícil, hein? sabe por quê? Isso dói. Dói, Isso mexe com o nosso orgulho, né? dói. Dói mesmo. Mas E a aí, gente, por vezes, a gente tem que passar de forma compulsória, né? Tem que
Pois é. Mas não vamos desistir, não. Nós vamos Não, melhorar. e nem cabe desistência, Marlene. Não, não tem outra opção, Porque não. você pensa bem, nós temos a eternidade. Sim. É, a velocidade da chegada depende de nós, né? É, Mas tá bom, gente. Então, vamos agradecer sempre a Deus por mais essa oportunidade que a gente teve de estar aqui nesse estudo, recebendo essas orientações de Emmanuel e as boas explicações do Rangel, que a gente consiga refletir, né, durante o dia de hoje, durante a semana, um pouquinho disso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. que assim seja. Obrigado, Marley. E obrigado pela menção das boas explicações, mas eu falo que aqui é 10% talvez, e olha que é muito, é eu, tá? Eu acho que é o momento na onde eu tenho mais intuição. Eu acho que é o momento na onde as palavras, elas vêm até a mim e eu não, talvez não seja tão protagonista. Porque por outras vezes, em outros momentos da minha vida, eu sou muito desequilibrado. Então, a espiritualidade ela é muito maior que isso tudo. E as intuições é nesse momento, na onde a gente abre o canal. Eu agradeço, mas sou tão pequeno, mas estou lutando também, tá? Obrigado, Marley. Obrigado, Fabiano. Obrigado a Júlia. Hoje estamos numerosos aqui. Obrigado, Cristiane. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Tivanete. Obrigado, tia Marlene. Obrigado, a Viviane. Obrigado, a Mirella. Obrigado, a Vitória. Obrigado, a Rafaela. Obrigado aos nossos amigos do YouTube. Qualquer coisa, façam menções também lá no comentário. Qualquer pensamento que vocês tiverem a respeito do estudo. Qualquer percepção que talvez venha de forma errônea por parte de cá, e que vocês tenham, que nós tenhamos um domingo abençoado e uma semana igualmente abençoada, que Deus, Jesus e os amigos espirituais estejam ao nosso lado, desde que nos permitamos. Que assim seja. Que assim seja. Um ótimo domingo para vocês, uma abençoada semana e um abraço para todos. Obrigado. Que assim seja. Um bom domingo para todos, uma boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Obrigado, Fabiano. Que assim seja. Boa semana, pessoal. Obrigado, Fabiano. Para você também. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigado, Júlia. Fica com Deus.